Olá pessoal do nono ano, estamos iniciando agora a nossa segunda unidade, portanto iremos utilizar o livro 2. Bom, nosso primeiro conteúdo é sobre a Revolução Russa, mas antes de adentrarmos no assunto, precisamos compreender como é que estava o país antes da Revolução. A Rússia estava vivendo um regime ainda atrasado, havia um regime monarquista, marcado pelo governo do czar Nicolau II, então o czar era imperador em russo, a população passava fome, os trabalhadores ainda viviam um regime de servidão, eram explorados pela nobreza, a Rússia ainda não havia um incentivo pela industrialização, não quer dizer que não havia indústrias, tá? Havia sim, mas elas eram de países de fora, então não eram indústrias nacionais. Os produtos que circulavam na Rússia eram produtos estrangeiros. A Rússia gastava muito dinheiro em conflitos externos. Um exemplo vai ser a guerra que vai ser travada entre a Rússia e o Japão pela Manchúria, no qual a Rússia gastou muito dinheiro. E as ideias socialistas, vinda de um filósofo chamado Karl Marx, que vai começar a chegar através da classe trabalhadora na Rússia. Então esses trabalhadores vão ser adeptos dessas ideias e vão querer propagá-las. Então eles vão criar um partido, o Partido Operário. Dentro desses partidos operários vão começar justamente a falar em uma revolução, ou melhor, tirar justamente o imperador Nicolau II do poder, porque só assim poderia ser feito alguma coisa na Rússia. Mas dentro desse partido operário havia algumas divergências. Então fez com que surgissem dois grupos dentro desse partido operário. Os mencheviques, que era a minoria em russo, e os bolcheviques, que eram as maiorias. Então os mencheviques acreditavam que para se instaurar um regime socialista, essa classe trabalhadora deveria tomar o poder, acabar com o sistema imperial na Rússia, investir em industrialização, ainda de uma forma capitalista, para que mais lá na frente houvesse o socialismo. Já os bolcheviques eram mais radicais, acreditavam que isso deveria ser feito rapidamente, não por etapas, como o grupo anterior. Então, eles achavam que deveriam se aliar aos camponeses para que isso ocorresse. Os mencheviques já eram mais aliados à classe burguesa. Seu principal líder do movimento bolchevique era justamente Lenin, Bom, devido a todos esses problemas, ainda vai se agravar mais lá na frente quando acontece o chamado ensaio geral. Os historiadores chamam esse momento do ensaio geral como uma fase pré-revolucionária. Nesse período vai ter um episódio chamado de Domingo Sangrento. O que foi isso? Foi quando manifestantes, o povo da população mesmo, seguiu rumo ao Palácio Imperial, fazendo manifestações pacíficas, cantando, pedindo por comida. Mas quando chegam lá, o exército imperial não compreende aquela situação e já começa a metralhar. Então, crianças morreram, mulheres, então foi de fato um domingo sangrento. Com isso, para piorar a situação da Rússia, o czar Nicolau II entra na Primeira Guerra Mundial em 1914. A população já estava passando fome, não tinha dinheiro para investir em nada na Rússia e o cara ainda entra numa guerra. Então isso agravou a sociedade, os problemas da sociedade russa, e a reputação dele só fez cair cada vez mais. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai se reunir, vai convocar um conselho conhecido como Duma, um conselho popular, e com isso ele diz que vai aceitar que se faça uma nova Constituição, mas isso ele só queria ganhar tempo, porque na prática ele não fez nada. E com isso, os trabalhadores já estavam ali pressionando o Nicolau,
Czar Nicolau. De que forma também? Eles acabaram criando um conselho de trabalhadores chamado de sovietes. E esse conselho de sovietes, como eu já falei, vai pressionar o czar Nicolau II, que vai mais lá na frente renunciar o cargo. Então, em 1917, começa o processo revolucionário na Rússia. E a Revolução de 1917 ela vai ser dividida em duas fases, a de fevereiro e a de outubro. A de fevereiro é quando o Nicolau II ele renuncia o cargo do imperador e quem toma o poder vai ser os mencheviques. Os mencheviques, que era a minoria, vai instaurar um governo provisório. Dentro desse governo provisório, eles vão tomar vai começar algumas transformações. Né? Dentro delas vai fazer com que aquela população que tinha sido exilada, né? Então os presos políticos, por exemplo, que eram contra o governo de Nicolau II, pudesse retornar à Rússia. Um deles foi Lenin, que era, como eu já falei lá no comecinho, o líder dos bolcheviques. Então ele retorna para a Rússia, mas quando ele chega lá, quem está no poder é o grupo rival. Então o que ele vai fazer? Ele vai incitar a população a ir às ruas, a protestar, até que pressione justamente e tome o poder dos mencheviques. E é o que vai acontecer. O lema dessa revolução, desse momento de 1917, conhecido como a Tese de Abril, vai ser chamada de Pão, Paz e Circo. E todo o poder seja dado aos sovietes. Então, o que significava isso? Paz seria justamente a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Pão seria justamente distribuir comida para a população que estava passando fome. E terra deveria haver uma reforma agrária, né, para uma melhor distribuição dessas terras. Então, nesse momento, inicia justamente uma fase, né, dos bolcheviques no poder, né, o chamado governo de Lenin. Tá? Então, começa aí diversas reformas na Rússia. Mas sobre o governo de Lenin, a gente vai ver numa nova aula, tá? No próximo vídeo, para a gente poder compreender e falar melhor. Então, por hoje é só. Tchau!